Oi, amores do oitavo ano. Vamos iniciar nossa aula de educação física de hoje. Lembrando que hoje a gente inicia com o nosso livro 2, unidade 2, tá bom? E hoje tem um assunto bem legal para a gente trabalhar, que particularmente eu gosto muito de educação física, vocês sabem, né? E o conteúdo o tema da nossa aula é sobre ginásticas e danças e na aula a gente vai falar sobre ginástica de condicionamento físico, tá bom? Então, o que é a ginástica de condicionamento físico? É um tema que pode ser observado uma perspectiva da saúde e da estética. Em que sentido? Hoje a gente sabe que as pessoas elas buscam muito a estética. Só que a gente precisa entender também que, acima de tudo, acima dessa estética, né, desse corpo perfeito, entre aspas, que as pessoas buscam tanto, a gente precisa cuidar da nossa saúde. Então, só para a gente entender um pouquinho sobre esse tema, né, eu gostaria de ler esse conceito aqui com vocês, que ele fala o seguinte: a ginástica de condicionamento físico se caracteriza pela exercitação corporal orientada à melhoria do rendimento, à aquisição e à manutenção de condição física individual ou à modificação da composição corporal. O que é que isso quer dizer? A ginástica de condicionamento físico é aquele exercício que vai trazer para você uma melhor qualidade de vida, que vai fazer você manter a sua condição física, que vai fazer você modificar ou melhorar a sua composição corporal, né? A gente fala em composição corporal, a gente lembra de quê? Excesso de gordura, por exemplo, tá? Então, geralmente são organizadas em sessões planejadas de movimentos repetidos, com frequência e intensidades definidas. Podem ser orientadas de acordo com a população específica, como a ginástica para gestantes, ou atreladas a situações ambientais determinadas, como a ginástica laboral. Exemplo, ela deve ser bem específica para a gestante, por quê? Porque a gente sabe que a gestante ela requer um cuidado maior, né? Afinal, a mãe ela não está sozinha, ela está com o bebê, né? Então, ela precisa ter cuidado nos movimentos que ela vai fazer. Aí você já vem perguntar, professora, então gestante tem que fazer exercício? Lógico que tem que fazer exercício. Até porque a gente precisa manter o peso saudável, independente da nossa condição, independente da nossa idade. Então, esteja grávida ou não, seja mais velho ou mais jovem, a gente sempre precisa estar cuidando do nosso condicionamento físico. E também, como ele falou ali, atrelado a situações ambientais determinadas, como no caso da ginástica laboral, que a ginástica laboral é voltada para exercícios que são feitos antes, durante ou após o trabalho. Antes do trabalho, alongamentos que promovem um relaxamento, que faz você ficar mais ativo para o trabalho, durante o trabalho, para dar aquela relaxada também, e após o trabalho, o sentido de relaxar é aquele sentido do relaxar depois daquela rotina cansada do exercício, do trabalho, melhor falando, tá bom? Amores, para falar sobre isso, né, antes da gente entrar propriamente no assunto, né, sobre o exercício, a gente precisa entender um pouco sobre o nosso IMC. Amores, o que é IMC? IMC, Índice de Massa Corporal. Professora, para que eu preciso saber disso? Para saber o básico, né? De como conhecer se você está no peso legal, se você está com excesso de peso. Importante dica para vocês, amores. O índice de massa corporal é calculado da seguinte forma: o peso dividido pela altura ao quadrado. Como é que eu faço esse cálculo, professor? Então, eu boto lá IMC, coloco lá o meu peso, barra minha altura vezes a minha altura, igual. Professora, aí eu vou, multiplico e divido. Tem que ter cuidado com essa divisão, porque o que é que acontece que muita gente erra, né? Muita gente que não está muito dentro desse conteúdo, né? Desse assunto. Pega a calculadora, multiplica altura vezes altura, deixa lá o resultado e divide pelo peso. Dá um número que não tem nada a ver com a tabela. Então, você reserva lá o resultado que deu altura vezes altura, apaga da calculadora, coloca lá peso dividido por aquele resultado da altura vezes altura, igualdade, e vai dar o resultado do seu IMC. Então, aqui a gente tem um gráfico que mostra mais ou menos como é que deve dar, dependendo, né, da idade, né, como deve ser o IMC de cada um, dos 5 aos 19 anos, tá bom? Então, tem aqui o número do IMC e, basicamente, a idade, né? Idade, meses completos e anos. Então, de 5 a 19 anos, tá bom? Lembrando que o gráfico masculino é um pouquinho diferente do gráfico feminino,
tá bom? Então, a gente tem um gráfico específico para as meninas e um gráfico específico para os meninos, ok? Bom, amores, como é que eu vou fazer para verificar o meu peso e a minha altura? Ok, então a dica é a seguinte. Quando você for verificar o seu peso, você vai ter que tirar o máximo de peças de roupa possível. Por quê? Porque tudo vai alterar. Se você tiver de sandália, vai alterar. Se você tiver com um casaco pesado, vai alterar. Para dar o mais fidedigno possível o valor do seu peso. Então, tira a roupa, vai lá na balança, verifica, registra. E a altura? O ideal é que alguém verifique para você. Por quê? Porque qualquer gesto, qualquer movimento que você faça para mexer na treina, para marcar, enfim, se você tiver a ajuda de alguém, vai ser melhor, porque qualquer movimento que você faça, você pode medir errado. E como é que eu vou fazer essa medida? Encostar totalmente na parede, né? O calcanhar bem encostado na parede e olhar na linha da frente, né, do nariz, para que não levante muito a cabeça, nem baixe muito a cabeça, porque isso vai alterar, tá? É muito importante que esse cálculo seja feito da forma mais minuciosa possível, tá? Porque senão os valores eles vão dar alterado. Lembrando que uma observação muito importante que a gente precisa saber é que excesso de músculo pode ser contabilizado como excesso de gordura, caso a pessoa não entenda essa relação. Como assim, professora? Uma pessoa obesa que pese 100 quilos e uma pessoa musculosa que pese 100 quilos são os mesmos 100 quilos. 100 quilos de algodão é o mesmo 100 quilos de ferro, só que a quantidade, né, daquele objeto é que vai ser diferente. Então, se você não entende essa situação e você vai se pesar com outra pessoa e a pessoa tem excesso de gordura e você não, pode contabilizar que você está obeso ou com excesso de peso sem estar. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Ok? Então, IMC, peso dividido pela altura ao quadrado. Beleza? Amores, outro assunto que também tem muito a ver com tudo isso que a gente está falando é sobre a pirâmide alimentar. Amores, eu gostaria de explicar para vocês que a importância dos alimentos para a nossa saúde, para a nossa qualidade de vida, ela é dada de baixo para cima. Então, digamos que fosse um ranking, né? A base seria o primeiro lugar e daí os outros lugares viriam mais acima. Por que eu estou falando isso? Porque a base da pirâmide é o que tem mais quantidade, digamos que é o que a gente mais precisa, tá bom? Da alimentação. E o topo da pirâmide é o que é a partezinha menor da pirâmide. Significa que é o que a gente menos precisa. Mas quando eu falo que a gente menos precisa, não significa dizer que a gente não precisa, tá bom? Quando eu digo que a gente menos precisa, é porque a gente tem que consumir em menor quantidade. Então, essa pirâmide, ela mostra o seguinte, que na base tem arroz, pão, massa, batata, mandioca, né? Que são os alimentos que vão me dar energia, os carboidratos. No segundo patamar da pirâmide, né, que a nossa pirâmide ela é basicamente dividida em 4 níveis, vem as frutas, legumes e verduras. Hoje, professora, eu achei que seria a carne e o leite e derivados. Não, por quê? Frutas, legumes e verduras são ricos em fibras. E o que é que as fibras fazem? Elas ajudam na digestão do alimento. Então, eu consumi um carboidrato, comi uma fruta, a fruta vai ajudando nessa digestão. Terceiro patamar, aí sim entra uma porção menor de carne, leite, derivados, que seria o queijo, a margarina. No topo seria açúcar, doce, óleo e gordura. Amores, imaginemos que a gente está com um prato e a gente vai encher esse prato. Então, uma porção um pouco maior seria os carboidratos, seria o arroz, por exemplo, eu ia colocar o arroz. Uma porção um pouco maior que essa, eu colocaria uma salada. Uma menor porção, eu colocaria um pedaço de carne. E o doce seria a sobremesa, né? Que é um potezinho bem pequenininho, que é a sobremesa que a gente costuma consumir. Ok, amores? Bom, para hoje, essa é a nossa aula. Eu adoro falar sobre isso, né? Que eu fico muito feliz com essas abordagens, ok? Então, amores, ó, beijo grande para vocês. Hoje a gente não tem atividade, mas eu vejo vocês na nossa videoconferência. Tchau, tchau, amores!